Agora eu vou começar a correção dos exercícios que nós trabalhamos na aula da semana passada, da aula de ontem, disfarça, da aula de ontem. Aí vocês aproveitem esse momento que nós estamos mais tranquilos em relação ao conteúdo, aproveitem para tirar as dúvidas. Ontem mesmo foi o Murilo ou o Luiz? Eu sempre confundo os dois. Luiz, eu. Isso, o Luiz perguntou para mim, aí eu retomei, porque eu tinha deixado no mudo, né? Aí eu retomei e expliquei para vocês, de acordo com a sequência de exercícios, para tirar essas dúvidas que vocês têm em relação à transitividade dos verbos, ou em relação à forma que expressa cada modo verbal. Então, foi bom que eu acabei retomando o conteúdo que já foi trabalhado para vocês tirarem as devidas dúvidas, tá? Então, na aula de hoje, eu vou fazer o mesmo, eu vou corrigir os exercícios. Tem aluno que não mandou para mim foto, tá? Dos alunos online de ontem, só o Henrique que mandou agora. Para a gente poder tirar essas dúvidas em relação aos exercícios. Deixa eu colocar aqui, eu vou procurar o arquivo. Deixa eu achar. Não, é esse aqui não. Me perdi. Achei já. Então, nós temos aqui a imagem da Chapeuzinho Vermelho, né? A propaganda. Deixa eu fechar aqui de novo. Permitir. Nós temos aqui a imagem dela. Então, vocês podem observar pela própria imagem, pela musiquinha, lá pela estrada fora eu vou bem contente, levar esse doce para a vovozinha, lá. Então, ela passeia pela floresta. E a floresta está toda devastada. Aqui é a trilha que ela faz, o caminho para ela encontrar a vovó. Então, aqui. Você não quer contar esta história para seus filhos, quer? Ajude a gente a combater o desmatamento da Amazônia. Fique sócio do Greenpeace hoje. Acesse o nosso site www.greenpeace.org.br ou ligue 0300 7892510. Então, são essas informações, através dessas informações que vocês encontraram na propaganda, que vocês deveriam responder as questões, a sequência de questões sobre o texto, tá? Então, aqui nós temos a pergunta. Essa propaganda vem de um produto ou uma ideia? Explique. Uma ideia? Uma ideia. Porque aqui não tem nenhum produto. Se fosse produto, teria que, por exemplo, aparecer um perfume, uma roupa, um carro, qualquer coisa do tipo, que para adquirir, né? Para o cliente adquirir aquele produto. No caso, aqui é uma causa, uma ideia, né? Porque está falando sobre um problema social, um problema que acontece na Amazônia em específico, que fala, ajude a combater o desmatamento da Amazônia. Então, vocês teriam que explicar, né? Essa propaganda vende um produto ou uma ideia? Vende uma ideia e explicar o motivo. Porque ele pede para que as pessoas colaborem em relação ao desmatamento. Alguém chamou alguma coisa aqui? Tá. Aí aqui, vocês teriam que explicar. Ok? A propaganda fez referência a um conto infantil brasileiro, bastante conhecido. Que conto é esse? Chapeuzinho Vermelho. Isso, aí vocês só coloquem aí, Chapeuzinho Vermelho. Se tivesse uma pergunta, como que você
chegou a essa conclusão? Pela linguagem não verbal, pela linguagem não verbal, porque você vê que tem uma floresta ali, né? Uma pseudo-floresta. A menininha que está caminhando está com uma cesta, ela está com um capuz vermelho, então tudo isso faz remeter o quê? Ao ponto infantil, Chapeuzinho Vermelho. Então, aqui só está perguntando, que conto é esse? Chapeuzinho Vermelho. Qual é a diferença entre o conto infantil e a imagem apresentada? Que no conto infantil a floresta está por inteira, não está desmatada, na imagem não verbal está desmatada, e eu botei isso. Tá certo. Quem escreveu semelhante, parecido, está correto. Porque no conto infantil a floresta está intacta, né? Vamos pensar assim, e na imagem apresentada a floresta está devastada. Uhum. O que você acha que o autor quis mostrar ao leitor com essa mudança no cenário do conto? Desmatamento. Uma devastação, desmatamento. Professora, a senhora travou? Alô? Ixi, ela travou. Ela vai sair da reunião logo. Certeza. Use esse tipo de filme para acabar com a desmatamento. Para mostrar o impacto que isso ocasionaria. O desmatamento, prof. Oi? Prof. Eu botei o desmatamento. A senhora travou bem na hora que a senhora estava falando. A senhora travou de novo. Eu vou avisar no chat. Alguém fez uma donate aí de 10 euros aí. 10 euros. É que eu tô fazendo live na Twitch. Caiu a conexão aqui. Tá. Me doaram 10 mil euros agora. Caramba, Henrique. Tá ricão, hein? Tô rico. Mano, tá ricão. Ricaço. Caiu a conexão aqui. Não sei por que caiu. Caiu de novo. Ô, Pro, confere Caiu a internet do seu computador ali embaixo. Talvez pode... Qual é? Olha a internet, prof, que deve estar bugado. Pro, a senhora tá travando toda hora. Vocês não estão me ouvindo? Não, a gente tá te ouvindo, mas tem hora que a senhora vou fazer o trava seguinte, muito. eu vou reiniciar. Ok. Beleza. Eu vou ver aqui em casa, rapidão. É porque tá muito travado, não vai dar pra gente entender a senhora se ficar travando toda hora, assim. Não vai dar nem pra fazer a correção. Como você ganhou esses donates aí? Deixa eu sair. Uns moderadores aqui que eu tenho aqui no Zoom. E como eu tenho esse negócio que eu me torno... Não, sério, como você escreveu ali atrás? É moderador, ó. Tem esse bagulho de filme 3D. O cara eu tenho a donation, né, que eu já mostrei pra vocês. 10 então, velho. Eu tenho como virar... Live da aula. Fazendo live da aula, parte 1. Aí, só esperar agora a professora. Pô, tô em outra dimensão. Stranger Things. Ô, eu tô no modo insano. Pra quem que você mandou no chat? Compartilhei um arquivo Jam com a reunião. Thiago, o Jam ia pôr isso, alguém na aula, Thiago. Você ia pôr alguém na aula. Compartilhei um arquivo Jam com a reunião. Querendo o bagulho ali sem querer, velho. Sem querer. Quem compartilhou, mano? Meu Deus. Do nada. Sabe aquelas imagens que tem a censura, ó? Consigo ficar também, ó. Parece que tá me lembrando de algo. Aqui, ó. Terçou. Hoje é aula até 3 horas. Não, na verdade, não. E amanhã, ó. Hoje é aula até 3 horas e amanhã quartou. Não, na hora que a gente acordar amanhã já quartou já, porque não tem aula. Então. Aonde nós chegou. Valeu a pena esperar.
A prof mandou alguma O que tá coisa. acontecendo, mano? Aham. Oxe, Caiu, do vai nada. fazer Tô isso. do lado, ué. Que isso, mano? Que isso, Que né? isso, O Thiago gente, já isso falou ali, ó. O assim. Thiago já falou, Eles oxe, estão que é pensando isso coisa aí? errada. Não, mano. Por que que a aula vira maior bagunça? Cara, muito Aê, claro, né? Pro voltou. Voltou. Aí, Voltou. Uhul. A Tá internet me fica um desligando o pouquinho microfone. longe, fica um pouquinho longe de casa, né? Aí o repetidor às vezes dá Tipo, o erro. roteador fica longe É o roteador. do quarto onde que a Isso. senhora tá? Entendi. Fica longe. Aí eu arrumei agora. Vamos ver. É porque às vezes é que tem Uhum. dois, como que eu posso dizer, o acesso, né, do Wi-Fi. Aí quando entra aqui, às vezes entra o de lá. Tem outro nome para entrar aqui. Aí ele fica longe e não. Ô, Pro, É tô como se eu não viajando aqui, tivesse ó. É como se eu não estivesse usando o Wi-Fi que está aqui, do roteador. Eu estou usando o de lá e fica longe, por isso que estava dando erro, eu acho. Tá? Mas agora já Ô, deu gente, certo. está viajando para aula de língua portuguesa, Pro. Olha aqui, ó. Que nem eu tô aqui, ó. Que chique. Isso. Muito Aqui, ó, chique tô esse até avião. voando. Tô pulando de paraquedas. União. Deixa eu Caraca, colocar aqui, tá. rapidão. Você Voltando. na gravidade zero. Meu Ó, Deus. então, como estava travando, qual questão que vocês não conseguiram acompanhar? A letra C? Não, a letra D, né? Não, eu tá acompanhando, é, não. letra D, letra D. É, letra... Então, A o gente que parou você na C. acha? A gente parou na C. É, na... Não, Na na D. C. A diferença, D. deixa eu voltar para C, então. Então, coloquem aí, quem não acompanhou, porque Não, o Arthur Pro, é na acabou D. de entrar. É na Tá, D. mas tudo bem. A letra A, número Ixi, 1, travou de Arthur, novo. você que chegou Travou de agora, novo. travou? Não. Travou um Ah, tá. pouquinho. Essa propaganda vem de um produto ou uma ideia, vem de uma ideia, porque está pedindo para que a população ajude em relação ao desmatamento que acontece na Amazônia, tá? A letra B. A propaganda fez referência a um conto infantil bastante conhecido. Que conto é esse? Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho vermelho. Qual é a diferença entre o conto infantil e a imagem apresentada? A diferença entre o conto infantil e a imagem apresentada é que no conto infantil existia uma floresta e na imagem apresentada, não. Na letra C, o que você acha que o autor quis mostrar ao leitor com essa mudança no cenário do conto? Causar um impacto ao leitor. Por quê? O que ele imagina no conto Oi? do A senhora Chapeuzinho travou, Vermelho? Pro. Uma floresta, um bosque verde, muitas Pro. frutas e por aí vai. Aí A você câmera... foi. Aí, destravou. Tinha travado. Pro, a senhora travou de novo. Hoje tá duro. Eu não sei se isso foi uma piada, mas tá bom. Ah, não. Eu entendi Não, como sério. uma piada. A Mano. internet tá. Ah, não, A professora. prof tá Alô. travando demais. A A Pro prof vai tá cair travando de demais. novo. Alô, Pro. Prof. Conexão da Pro Aí, deve estar ou um negocinho, uma barrinha ou duas. Uma barrinha, é. Nossa. Caraca. Não, quando é assim, é nem zero. Pro, a senhora tá travando muito. Net da padaria. Travou de novo. A Já professora foi. saiu. Ah, meu Deus, não vai dar para fazer de a aula novo. de hoje. É, Não vai ficou a dar. professora, mano. Eu acho que não vai dar. Como é que na hora que ela começou a aula deu? Oi. Oi? Oi. A professora tá travando demais. Certo. Pois é, eu não sei por quê. O duro que aqui aparece a internet. É que no começo Está com agora acesso. não trava um pouco. Aí depois, quando a senhora começa a falar um pouco, começa a travar. Tá. Então, voltando aqui, em relação ao cenário, vocês vão colocar que a mudança ocorre para causar impacto no leitor. Porque o que a pessoa pensa em relação ao conto Chapeuzinho Vermelho? Que
Existe uma floresta, que o mundo é perfeito. Aí acontece o quê? Você vê um cenário totalmente devastado, então isso causa impacto no leitor. Então vocês podem colocar aí. O mundo não é perfeito, né? Não é. Na verdade, nem nos contos, né? Porque existe todo um conflito. Existe todo Luiz ali na câmera. Existe todo um conflito nos contos, né? Lembram da análise que vocês fizeram do conto popular? Existe o conflito, existe o clímax. Então, assim como nos textos, isso acontece na nossa vida, né? Então, vamos aqui, retomando. Eu nem vou compartilhar a tela, porque eu não vejo que eu não estou sendo ouvida, porque trava. Aí, outra coisa, letra E. No conto infantil, há um vilão, o lobo mau, né? O lobo mau. No lobo mau, nós sabemos que é o vilão da história. Quem seria o vilão nesse contexto da propaganda? O homem. O homem. Então, nós podemos colocar em maneira genérica o homem. Nós podemos colocar o homem de maneira genérica, porque o homem inclui qualquer um que desmate, tá? Sim. Qualquer um que trabalhe com o desmatamento desenfreado, que não há uma política de reflorestamento, coisas do tipo. Apenas visando o lucro, né? Uma coisa que eu tô achando muito estranho é a internet parou por causa que algumas marcas testam os produtos em animais. Oi? Henrique, agora foi seu áudio que cortou. Você travou. Ah, não, ele deve estar usando aquele negócio que ele tem o efeito que ele trava a câmera. Aí você já parou de falar. Beleza, então. Aí, olha só, vocês podem colocar o homem, né? Ou seja, qualquer um que trabalhe, que esteja envolvido no desmatamento, né? A quem se refere o pronome você, usado na frase em destaque na propaganda? Quem seria você? Ao leitor. Ao leitor. Ao leitor, né? Caramba, porque esse é um problema, não é só de quem desmata, isso é um problema nosso. Então, é ao leitor, tá? Deixa eu compartilhar aqui, só para mostrar para vocês rapidão. O Henrique saiu. Sim. Às vezes foi a internet dele que travou. Ó, aqui ficaram as respostas. Vem de uma ideia para que a população faça adesão a uma causa. Letra B, Chapeuzinho Vermelho. Letra C, a diferença entre o conto infantil e a propaganda é o desmatamento, que não ocorria na época do conto, pois a Chapeuzinho passeava pela floresta fora. Na letra D, mostrar que o desmatamento está modificando o cenário nacional e as florestas estão ameaçadas. O vilão nesse contexto seria o homem, aquele que desmata de maneira exasperada, sem qualquer tipo de controle, visando o lucro. Letra F, a quem se refere o pronome de tratamento você, usado na frase em destaque na propaganda? Ao interlocutor, quem lê a propaganda. Correto? Sim. Todos responderam? Uhum. Sim. Identifique os modos dos verbos presentes na propaganda, bem como explique o que expressam. Quais foram os modos verbais que apareceram na propaganda? Imperativo. Subjuntivo. Ajude e acesse. Imperativo. Esses dois verbos se encontram no imperativo, correto? Ajude, acesse e fique. Se vocês quiserem citar no exercício, na questão, podem citar. Coloquem aí os verbos ajude, fique e acesse. Modo imperativo. Tá? E bem como explique o que expressam. O que eles expressam? Expressam ordem. Tá? Aqui também aparece no modo infinitivo. Quer contar, né?
combater. O modo aqui está no infinitivo. Expressam ordem com C. E outra coisa, o modo infinitivo, ele expressa certeza, né? Porque se ocorrer o desmatamento desenfreado, vai acontecer o quê? As florestas vão acabar. Então, isso é uma certeza, né? Então, vocês podem acrescentar os dois, vocês podem colocar os dois modos verbais que apareceram na propaganda e o que cada um expressa, tá? Responda a pergunta feita na propaganda justificando sua resposta. Por que vocês acham que foi feita essa pergunta aqui? Você quer contar essa história para seus filhos? Quer? Supondo que o mundo exista sem floresta, sem nada, só tudo campão, assim, limpo, sem floresta nenhuma. Supondo que haja vida depois de tudo isso. Vocês acham que essa história do Chapeuzinho Vermelho traria uma verdade, uma verossimilhança para as crianças que fossem ler o texto? Não. Sim. Não, porque, olha só, você vai contar uma história de uma floresta e a criança fala, mas o que é floresta? Não conheço, nunca vi. Ficar só nos registros, entendeu? Porque, por exemplo, tem coisas que aconteceram, coisas assim, vamos pensar em tecnologia, que não eram existentes na época da minha mãe, por exemplo, que hoje, para vocês, é algo, eu não sei viver sem isso. E para elas era possível, para essas pessoas. Tudo bem que não dá nem para comparar floresta com, vamos pensar, o celular. Mas as pessoas viviam sem. As pessoas brincavam na rua, criavam brincadeiras, né? E hoje não, hoje ficou muito restrita a questão de jogos mesmo. A tecnologia ficou muito mais restrita. E essas brincadeiras acabaram ficando no passado. Então, se você for pensar, tem brincadeiras de rua, que eu brincava bastante, a minha mãe brincava, que hoje não se brinca mais, porque ficou no passado. Tem um quadro que até ilustra bem o que eu estou tentando dizer para vocês. Tem um quadro que eu não lembro o nome do quadro, nem o nome do autor. Eu sei que eu vi em um curso que eu fiz de capacitação de professores, e lá nesse quadro eram pintadas várias brincadeiras, tinha umas 40 brincadeiras pintadas nesse quadro. Só que, assim, dependendo do universo daquela pessoa, ela não consegue identificar as 40. Ela não consegue identificar as 40 brincadeiras. Eu conseguia identificar no máximo as 5. E dependendo se a pessoa fosse a pessoa mais velha, ela vai conseguir identificar mais brincadeiras. Então, por exemplo, você vai contar uma história do Chapeuzinho Vermelho. E nesse ambiente, supondo que não exista floresta, não exista nada. Só ficou lá no livro didático de vocês. Pensem vocês, daqui sei lá quantos anos. Você acha que vai trazer uma verdade essa história do Chapeuzinho Vermelho? Pela estrada Sim. fora? Vai ter sentido aquela história? Vai ficar uma coisa muito do passado? Então, quando ele faz essa pergunta, você quer contar essa história para o seu filho? Ele está querendo fazer um apelo mesmo. É porque você quer contar que a Amazônia está sendo destruída, devastada, sendo acabada. E outra, quantos bichos acabam nessa brincadeira também? Eles entram em extinção por conta dessa brincadeira. Eu acabei de ver, parece que tem um avião lá atrás tentando jogar água, não sei. Aonde? Não sei se é verdade, eu não tinha reparado, verdade. Você acredita que eu já trabalhei essa propaganda? Eu já trabalhei essa propaganda várias vezes, eu nunca tinha reparado no avião, e tem o avião mesmo, tá? Então, quando ele faz essa pergunta, você não quer contar essa história para seu filho? É um apelo para que a população entenda que isso daí é um prejuízo para as gerações futuras, tá? Então, vocês vão escrever aqui, segunda propaganda, o que o leitor deve fazer... não é essa a pergunta. Responda a pergunta feita na propaganda, justificando sua resposta. Essa aqui é pessoal, então vocês vão escrever
respondendo a essa pergunta. J. Segundo a propaganda, o que o leitor deve fazer se quiser ajudar no combate ao desmatamento da Amazônia? Então, ele pode... sócio do Greenpeace. Ele pode ficar sócio do Greenpeace, ele pode acessar o site e ligar no 0300. Na resposta, eu coloquei 0800, bem anta mesmo, mas tudo bem. No conto infantil, não é essa. O que você acha que o leitor quis mostrar? Eu pulei a questão, disfarça. De que formas o leitor pode entrar em contato com o Greenpeace? Aqui é o 0800 e usando o número abaixo da propaganda. Isso, aí vocês coloquem o 0300 e o site. Pode falar. Continuando aquele negócio que antes de eu cair da reunião que tava falando, literalmente a internet parou, foi tipo do nada. Começaram a falar que estavam testando em animais, produtos testados em animais, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que o pessoal parece que não sabia que eles faziam isso antigamente. Eles parece que descobriram só hoje. Sim, é porque, na verdade, é o seguinte, a tecnologia, ela avança, né? Sim. E à medida que ela avança, há outras formas de fazer esses testes, inclusive. Então, por pessoal, tinha uma bióloga, eu acho que era, que trabalhava em farmácia, o pessoal não aceita, tem que testar em rato para ver se aquele remédio vai dar certo em ser humano, mas o pessoal não aceita, o pessoal fala que não pode, mas, então, como que vai usar o remédio? Porque o rato é um animal, se não for testar no rato, vai testar em quem? Em quê? Porque tem as bandeiras, né? Por exemplo, tem as pessoas que não se alimentam de carne, são veganos, né? Tem veganas, né? E tal. Então, tem um monte de coisa. Só que tem tanta coisa que é derivada do animal que você está usando inconsciente, você nem sabe. Nem tudo você sabe. Então, fica bem complicado você ser radical a este ponto, né? Hoje em dia, existem empresas que são, como que eu posso dizer? Que não testem animais? Responsáveis, né? Que fala, uma empresa que fala, tem um termo que eles utilizam, que não testam em animais, que não usam trabalho infantil, tem um monte de fator que eles colocam, é socialmente responsável, algum termo assim do tipo que eles colocam. E no frasco eles já identificam, né? Sim, que não é testado em animal, que não aceita trabalho infantil, coisas do tipo. Mas é o que eu falo, não dá para você ser radical ao ponto, porque você acaba falando, eu não como carne, eu sou vegano, eu como só jaca e tudo mais, mas às vezes eu consumo o produto que veio disso. Eu deixei de consumir, então eu não sou totalmente vegana, eu só não como carne. A pessoa pode pegar, eu vi bastante pessoa pegar as maquiagens, qualquer coisa aí que foi testada em animais, e jogando fora, só que não vai adiantar nada, porque eles vão fazer mais. E outra, a pessoa deve ter uma carne no freezer da pessoa, ou a pessoa come carne. Claro que tem algumas coisas que não são testadas, mas metade das coisas são testadas. Porque ainda é o meio, né? É o que eu falei, a tecnologia está avançada, né? Então, há formas de já existem outras formas de você fazer teste, só que outras situações não. E aí, você vai fazer o quê? Uhum. Você vai ser a cobaia? Não, né? Então, vamos aqui para o... eu acho que é socialmente responsável, alguma coisa assim do tipo. Deixa eu ver aqui. Então, aqui eu coloquei, como eu falei que eu sou uma anta, que eu coloquei errado, eu coloquei 0800, é 0300, tá? Pelo 0300 ou pelo site. Aí aqui tem uma pergunta, há outras formas de contribuirmos para a preservação do meio ambiente? Cite 3, aí eu coloquei plantar árvores, não poluir o meio ambiente e utilizar os 3 R's, que são reciclar, reduzir e reutilizar, eu acho. Eu não lembro os nomes direito. Mas são esses itens, tá? Que eu coloquei aqui para vocês. Na letra G, vocês podem colocar o modo indicativo também, que eu acabei esquecendo de colocar na resposta. O modo indicativo expressa certeza.
Eu até coloquei aqui na I, ó, não. Eu gostaria que as gerações futuras conhecessem a natureza como era reproduzida no ponto, e não apenas algo num passado distante. Sem a natureza, o homem se encontra em constante ameaça. Não é só os animais que estão em constante ameaça, o homem também, né? Porque aí eu coloquei, deve recorrer às instituições que fiscalizam desmatamento e fazer denúncias. No caso, o Greenpeace é uma instituição também. Número 2. Sublinhe os verbos e coloque S se for período simples e C se for período composto. Então, aqui, deixa eu só fechar aqui que eu gosto de olhar para vocês. Quando fala dessa questão, o S, período simples, como que vocês vão identificar? Através da quantidade de verbos que aparecer, tá? Então, se tem um verbo, uma oração, um período. Tem mais de dois, período 2 ou mais, período composto, tá? Então, é neste sentido a questão. Os atletas já se dirigiram à quadra. S ou C? Simples. S. Simples. Então, faça o seguinte, marquem o S aí e grifem o verbo, por favor. Grifem o verbo, dirigiram, e S. Dirigiram, e S, de simples. Tomarei este ônibus, pois tenho um compromisso logo mais. Quais foram os verbos, ou qual foi o verbo que apareceu na letra B? Sim. Simples. Período composto. Composto. Os verbos são Composto. tomarei e tenho. Grifem esses verbos. Sublinhem, grifem, coloquem marca-texto aí, tá? Porque isso aqui é a base para vocês entenderem os próximos conteúdos. Sem dúvida, todos voltarão aqui no carnaval. Simples. Simples. O verbo qual que é? Voltarão. Voltarão, correto. Então, letra A é dirigiram, letra S, período simples. Letra B, tomarei e tenho, período composto. Letra C, voltarão, período simples. Os alunos reuniram-se no pátio, discutiram o problema, procuraram o diretor e falaram francamente. Quais foram os verbos que apareceram aí, já que é um período composto? Reuniram-se, discutiram, procuraram e falaram. Correto. Reuniram, discutiram, procuraram e falaram. Vocês podem ver que cada período é dividido por vírgula, né? Uhum. Tem o primeiro período, que é reuniram, vírgula, discutiram, vírgula. Procuraram. O último elemento coloca o E em vez da vírgula, tá? Então, período composto, letra C. Letra E agora. O verdureiro estacionou o velho caminhão, gritou suas frutas e legumes para a manhã ensolarada, dirigiu gracejos inocentes às donas de casa, arrancou-lhes alguma grana e partiu. Composto. Pela extensão do período, vocês já imaginam que seja composto. Por isso que eu quero que vocês grifem os verbos. Estacionou, gritou, dirigiu e arrancou. Dirigiu e arrancou. Então, a única que é a letra S é a letra A. As demais, C de período composto. E partiu também. Partiu? Isso, eu esqueci. Aí, na número 3, vocês têm que contar a quantidade de verbos. Quantos verbos tem na letra A? 1. Quantos verbos tem na letra B? 2. Quantos verbos tem na letra C? 1. A letra C é simples, disfarce. Eu falei errado, eu falei que só era a letra A, né? É a letra A e a letra C. E a letra D tem quantos? 1, 2, 3, 4 verbos. Ficou faltando a letra E, coloquem aí a quantidade. O verbo estacionou 1, 2, 3, 4 e 5. Letra E tem 5 verbos. 1, 2, 3, 4. Isso. Ficou faltando a letra E, né? Ah, ficou errada a minha ordem aqui.
Então, ó, a letra A é 1, tá certo. Letra B, 2, está certo. A letra C, 1. Aqui eu coloquei 4, mas essa 4 aqui é a letra D, tá? 4 é a letra D. E a letra E é 5. Letra D. Entenderam a ordem? Ficou errada aqui o meu gabarito. A letra A entendi. é 1, a letra B, 2, a letra C, 1, a letra D, 4 e a letra E, 5. Aqui nós temos a análise sintática, que é para vocês separarem o sintagma nominal e o sintagma verbal de cada uma das frases, de cada um dos períodos, tá? E cada um deles vocês precisam colocar quais são os núcleos do sujeito e o núcleo do predicado, determinante do sintagma nominal, tá? São esses itens que é para vocês fazerem, não é para, como que eu posso dizer, não é para vocês classificarem, a gente não vai trabalhar a classificação, é para acabar, hein? A classificação dos verbos ainda, tá? Nós vamos fazer no decorrer do ano. Então, aqui é só para vocês saberem qual que é o núcleo do sintagma nominal, que geralmente é o substantivo, eu já falei para vocês em outros momentos. Só não será o substantivo no momento em que não apareça no sintagma o substantivo, aparecer uma outra palavra com essa função, ela vai aparecer com o valor de substantivo, mas ela tem outra classificação morfológica, né? Por exemplo, ó, parem de conversar no chat. Pode parar. Por exemplo... Está sendo gravado. Por exemplo, o pronome pessoal do caso reto. O pronome do pessoal, ele pode aparecer no sintagma, só que ele não é um substantivo, ele é um pronome pessoal, morfologicamente falando, né? Mas, quando ele aparece, ele é um pronome pessoal com função de substantivo. Ele acaba tendo essa função, porque é ele quem pratica a ação, né? Então, por isso que eu falo, na ausência dele, as palavras, elas podem exercer essa função. E outra coisa, se aquele período for um sujeito oculto ou um sujeito indeterminado, não tem núcleo do sujeito, né? Porque ele não está expresso. Vocês conseguem identificar através da terminação do verbo, que é a desinência verbal. A oração sem sujeito, por exemplo, a oração sem sujeito, ela não tem sujeito. O verbo, ele é impessoal, por isso que ele fica no singular. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu colocar para a gente fazer. Alguns meninos brincavam no clube. Qual é o sintagma nominal, o sujeito da oração? Oiê. Vocês, de repente, ficaram mudos, é para participar da aula. Não é para ficar conversando em chat, é para participar da aula respondendo. Alguns meninos brincavam no clube. Alguns meninos é o sujeito da oração e brincavam no clube é o predicado, tá? O núcleo do sujeito é meninos e o núcleo do predicado é brincavam. Determinante. Qual foi o determinante que apareceu? Alguns. Alguns é o determinante. Isso. Na letra B, ele é o sujeito. O sintagma nominal. Ele é o sujeito. E desmaiou. Desmaiou é o núcleo do sintagma verbal, núcleo do predicado, tá? Agora, por exemplo, naquela manhã, na praia e de calor, são adjuntos adverbiais. O Luiz perguntou para mim na aula passada, eu falei para ele a respeito disso. Então, eu vou retomar, eu vou falar com todos. Naquela manhã, na praia, vocês podem ver que foram separadas por vírgula. Por quê? Sim. Porque uma das regras de uso da vírgula quer dizer o que seguinte: quando estiver iniciando o período
e aquele advérbio ou locução adverbial aparecer no início do período ou intercalado entre o sujeito e o predicado, deve ser isolado por vírgula. Então, só por essa lógica, vocês já sabem que naquela manhã e na praia não faz parte do sintagma nominal, tá? É um adjunto adverbial, é um termo acessório que apareceu aí só para identificar em que contexto que aconteceu esse desmaio. Que circunstância aconteceu esse desmaio. E a pessoa, voltando aqui, lembrando da aula de ontem, o verbo desmaiar, ele é intransitivo. Ele tem um sentido completo. A pessoa desmaia, desmaiou, pronto, acabou. Agora, a causa do desmaio também expressa uma circunstância. Se expressa uma circunstância, essa causa é um advérbio, tá? Então, pensando nisso, ele é o sintagma nominal, desmaiou é o sintagma, desmaiou de calor é o sintagma verbal, tá? Núcleo do sintagma, ele, núcleo do sintagma nominal, ele, e o núcleo do sintagma verbal, desmaiou, correto? O restante é informação a mais, é o termo acessório da oração. Aí nós iremos ao cinema hoje. Nós é o sintagma nominal, o núcleo do sintagma nominal. Iremos ao cinema hoje à noite é tudo sintagma verbal, tá? E o verbo que apareceu nesse sintagma, iremos, ele é o núcleo do predicado. O núcleo do predicado verbal é sempre o verbo, e o núcleo do sintagma nominal é sempre o substantivo. Só não será no substantivo na ausência dele. Aí nós temos aqui, todos os dias, estes cientistas trabalham no laboratório. Quem que trabalha no laboratório? Cientistas. Esses cientistas faz parte do quê? Do sintagma nominal. E o restante... Isso, correto. O núcleo é o cientista, e o núcleo é do predicado do sintagma verbal é o trabalho, o verbo trabalhar, né? Então, ele vai ficar desta forma aqui. Cadê? Ó. Vou colocar aqui as frases para vocês olharem. A letra A e letra B. Todos acompanharam? Sim. Sim. Então, vamos aqui nos cientistas. Ó, esses cientistas, tudo isso aqui é o núcleo do sintagma nominal, tá? Trabalham no laboratório, é o sintagma verbal. Cientistas é o núcleo, é a parte principal do sujeito. E trabalham é a parte principal do predicado. Então, foi separado aqui. 11 mulheres caminhavam pelo parque. Ó, e todos os dias que está entre vírgula aqui na letra D, ele faz parte do adjunto adverbial de tempo, tá? 11 mulheres é o sintagma nominal, o núcleo é mulheres. Caminhavam pelo parque, caminhava é o núcleo do predicado. O marceneiro, sujeito, núcleo do sujeito, marceneiro. Ah, aqui ficou faltando o determinante, né? Eu vou falar para vocês, eu acabei esquecendo de colocar os determinantes aqui. Conserta o telhado da casa. Então, aqui nós temos conserta, o verbo consertar, é o núcleo do predicado. Deixa eu ver. Ó, na letra D, o determinante da letra D é esses. O determinante da letra E, 11. E o determinante da letra F, o. Esqueci de colocar na resposta os determinantes. Então, aqui, iniciaram-se as festas de final de ano. Então, iniciaram-se sintagma verbal, as festas de final de ano, sintagma nominal. O núcleo é festas do sujeito e o núcleo do predicado é iniciaram. Vocês podem ver que esse período está em ordem inversa, tá? Ele não está na ordem direta, como de costume. Na letra H, a chuva é o sintagma nominal, chuva é o núcleo, derrubou a árvore do quintal, derrubou,
O determinante seria a, artigo. Combinaram os dois, um jogo muito esquisito. Combinaram, vocês podem ver, os dois combinaram um jogo muito esquisito. Então, vocês podem ver que combinaram um jogo muito esquisito faz tudo parte do predicado, só que a ordem está diferente, tá? Então, o núcleo do sintagma é 2 e o núcleo do predicado é combinaram. Todos acompanharam aqui? Sim. Sim, eu sim. Tá, então beleza. Sim. Então, só coloquem os determinantes que eu acabei esquecendo de colocar. As na letra G é o determinante. D final de ano também entra como determinante. Na letra H é a, determinante. Na letra I é os. Na número 5 é para vocês colocarem o número de acordo com a classificação do sujeito. Número 1, sujeito simples. 2, sujeito composto. 3, sujeito oculto. 4, sujeito indeterminado. 5, oração sem sujeito. Viajarei de carro amanhã. 1. Não, 4. 1 não. Eu viajarei. O eu está elíptico ao verbo. O número... Oculto, 3. Oculto, número 3. Faz muitos anos que ele partiu. Composto, 2. 1. Não. 5, oração sem sujeito. Verbo fazer, indicando o tempo decorrido. É oração sem sujeito. É verbo impessoal, tá? A chuva impediu-lhe a saída. 5. Sujeito simples, ó. Aqui, a chuva é o sujeito, não é verbo, tá? Só seria choveu muito. Choveu muito seria oração sem sujeito, mas aqui é a chuva. A chuva é o sujeito da oração. Então, coloquem aí, número 1, sujeito simples. Estão aí fora o repórter e o fotógrafo. 2. 2. O repórter e o fotógrafo fazem parte do núcleo do sintagma nominal. Assaltaram a loja da esquina. 4. Número 4, correto. Precisamos de bons médicos. 4. Número 3, ó. Primeira pessoa singular, primeira pessoa plural, sujeito oculto, tá? Há bons filmes em exibição. 1. Oração sem sujeito. Verbo haver no sentido de existir. É que eu pulei. 5. Ó, se vocês tiverem dúvida, coloquem em frente das frases, coloquem a classificação. Ó, em faz, coloquem. Verbo fazer, indicando tempo decorrido. Verbo fazer, indicando tempo decorrido. Verbo haver no sentido de existir. Para vocês lembrarem depois, tá? Aquele mecânico está procurando emprego. 1. Número 1. Só tem um núcleo que é mecânico, né? A velhinha e o fiscal fizeram um acordo. 2. A velhinha e o fiscal. 2 núcleos ou mais, sujeito composto. Número 2, correto. Tomaram a bicicleta do garoto. 4. 4, correto. Ventou muito ontem à noite. 5. Número 5. correto. Então, a ordem ficou 3, 5, 1, 2, 4, 3, 5, 1, 2, 4 e 5. Todos acompanharam? Sim. Fácil, né? Sim. Fácil ou difícil? Fácil. Mais difícil é oração sem sujeito, né? Uhum.
Então, anotem aí, verbo haver no sentido de existir, verbo fazer indicando tempo decorrido, verbo ser indicando horas, verbos que indicam fenômeno da natureza são oração sem sujeito. Aqui é para grifar o objeto direto das orações. Então, um caderno novo é o objeto direto. Caderno. Não, um caderno novo. Grifem tudo, tá? Só não grifem o verbo, que ali é o verbo transitivo direto. Grifem Caderno novo? sua barraca. Isso, fica assim. Comprei um caderno novo é o objeto direto. Comprei, que não está grifado, é o verbo transitivo direto, né? Então, aqui é só objeto, é só para grifar os objetos. Por isso que eu não grifei na clareira, porque indica lugar, é advérbio, tá? A água das flores. Os móveis do quarto. Seu aniversário. Alguns papéis velhos. Cinzeiro de louça. Meu relógio de ouro. Tinta. Aqui derrubamos tinta. Na toalha de mesa não precisa não, tá? É advérbio de lugar. Um grande companheiro, objeto direto. Então, por exemplo, se a gente pegasse esse objeto direto e transformasse num sintagma nominal, o núcleo do objeto direto, aí o núcleo desse sintagma seria o caderno, e novo seriam determinantes. Alguns papéis velhos. Papéis seria o núcleo do sintagma, alguns e velhos seriam determinantes. Meu relógio de ouro. Relógio seria o núcleo, meu e de ouro seria determinante, tá? Todos acompanharam o gabarito aqui? Sim. Aqui ficou faltando uma palavra. Eu coloquei aqui, eu não sei se eu coloquei aqui ou coloquei no exercício, na resposta. Ficou faltando a letra, deixa eu ver qual que é, eu não lembro mais. Esqueci. Inutilizei as folhas já escritas, desenhamos o mapa da Itália, cortei o dedo com o canivete, corrigiu as redações da primeira série, desceste as escadas rapidamente, perdemos o lugar na sombra, Maria removeu mesa, aquela sozinha. Eu acho que foi essa da Maria que ficou faltando, não foi, Luiz? Sim. É, foi mesa. Comprarei frutas na feira, Tereza quebrou o braço, liguei o rádio. Então, vocês podem ver que esses espaços aqui que ficaram para vocês completarem no quadro acima, esses itens fazem parte do objeto direto. Eles são complementos do verbo. Todos eles funcionam como complemento verbal, do verbo inutilizar, do verbo desenhar, cortar, corrigir, descer, perder, remover, comprar, quebrar e ligar. O mesmo acontece aqui. Ó, comprei o quê? Um caderno novo. Armou o quê? Sua barraca. Trocou o quê? A água. Espanou o quê? Os móveis. Festejou o quê? Seu aniversário. Rasgamos o quê? Papéis velhos. Quebrei o quê? O cinzeiro. Então, todos esses termos que apareceram na sequência, que foram grifados, eles fazem parte do complemento do verbo. Quer dizer o quê? Calma aí, deixa eu terminar aqui, depois eu volto aí, tá? Aqui é para sublinhar um traço transitivo e 2, o objeto direto. Comprei uma boneca linda. Então, comprei é um traço, uma boneca linda é o objeto direto, 2 traços. Os elevadores das grandes casas comerciais transportaram muitas pessoas. Transportam, quer dizer. Transportam é um traço, muitas pessoas, 2 traços. Resolvi o complicado problema de matemática. Resolvi o quê? O complicado problema de matemática. Então, o complicado problema de matemática são 2 traços e resolvi 1. Eles venceram brilhantemente os demais participantes da prova. Eles venceram o quê?
os demais participantes da prova. Então, os demais participantes da prova fazem parte do objeto direto. Então, são 2 traços em os demais participantes da prova e venceram um traço. Ganhamos lindos presentes no Natal. Ganhamos o quê? Lindos presentes. Então, ganhamos é o verbo, lindos presentes é o objeto. Você escreveu um livro de memórias. Você escreveu o quê? Um livro de memórias. Então, a resposta do verbo é o objeto direto. E o verbo ele é transitivo. Então, é um traço para escrever os 2 traços. O repórter fornecia os mínimos detalhes do acontecimento. Fornecia o quê? Os mínimos detalhes do acontecimento. Então, essa resposta do verbo fornecer é o objeto direto, então vocês coloquem 2 traços, e o verbo encapei meus cadernos com esmero. Meus cadernos fazem parte do... Essas 2 palavras, né, fazem parte do objeto direto. Complementam, as palavras complementam o verbo encapar. Este livro contém belíssimas histórias. Belíssimas histórias faz parte do sintagma do objeto direto, e contém é o verbo. Fica assim. Coisa mais linda do mundo isso aqui. No Natal, vocês não precisam grifar, vocês podem tirar, tá? É só lindos presentes. No Natal indica tempo. Advérbio. Todos fizeram? Sim. Sim. Bom. Nossa, tem 2 Bia, velho. Tem o quê? Tem 2 Bia. Eu vou... Tem 2 Bia mesmo. Agora só tem uma. Agora só tem 1. Hoje nós vamos continuar exercícios, tá? Eu vou postar lá no grupo para vocês fazerem. Hoje é todos no caderno, tá? Só aquelas questões que forem muito longas e texto que vocês não vão copiar. Agora, as questões mais curtas, vocês vão copiar e responder. Eu não quero só a resposta, não. Senão fica sem pé nem cabeça o negócio, tá? Deixa eu colocar aqui no grupo, rapidão. Quantas questões? Não, não. São 8 questões. Eu acho que 8. Não é muito, não. Deixa eu ver. Dessa vez não é muito, não. Então Sabe? tá. Eu sou meio exagerada. A pessoa é meio exagerada. Mas não é, ó. Agora são 2h07. Vocês têm 1 hora para fazer. Então tem que ser atividade para vocês fazerem. Mais 8 questões? Deixa eu ver, eu nem sei se são 8. Deixa eu ver, nem sei se são 8. Só preciso procurar aqui, calma aí. Só porque Achei. tem muitas de copiar. É mais do que 8, sabe? Não, não é não. Essa aqui tem menos coisas. Ah, então tá suave. Tá suave na nave. Deixa eu arrumar aqui. Aí, dando tempo, eu já corrijo hoje isso aqui. Deixa eu ver um negócio primeiro. Eu acho que é o Ronaldo que não consegue abrir o arquivo. É o Ronaldo ou o Renato?
que não consegue abrir o arquivo? Renato. Ronaldo. Ronaldo. Ah, consigo. Renato? Renato também não consegue? Eu Renato também consigo. não. Consigo. Tá, então me chama lá no privado que eu mando para vocês. Ah, não, é no meu telefone que eu não podia. Eu tenho que ver se no computador dá. Tá. Mas eu vou colocar aqui a tela. Só que para eu colocar a tela, eu não consigo mexer em nada aqui. Então, por isso que eu mandei lá no grupo. Aí é mais fácil eu tirar foto e mandar para vocês. E daí, se eu for mandar, colocar aqui na tela, compartilhar a tela, eu não consigo printar e fazer e mandar para vocês. É que eu faço pelo computador, o print. Fica melhor. Deixa eu ver aqui. Ai, não é isso. Tá, eu vou mandar e daí eu já disponibilizo aqui rapidão, tá? Deixa eu ver aqui o que eu faço. Manda para todo mundo, não, por favor. Ah, eu só vou mandar o privado, no privado mesmo. Senão enche o celular, fica ruim. Pro, é 17 questões. 17. Aí eu falei 8 só. Eu acho que eu confundi. É, tem 17. Acho que eu confundi. Eu acho que... Essa última que eram 8 ou não? Eu não gosto de manter vocês bem ocupados. Esse que é o B.O. A maioria objetiva, mais rápido. Professora, não vai ter como fazer isso na sala. Não tem problema, a gente continua depois, tá? Não Tem precisa que se copiar preocupar, no não. caderno? No caderno. Por isso que eu falo, não precisa ter pressa, não. Aí o que não der para terminar hoje, a gente continua na próxima aula, tá? Os textos não precisa copiar. Daí, quando tiver texto, vocês vão copiar só as perguntas e responder, tá?
eu errei por pouco. Eu falei 8, tinha 17. Errei por pouco. É que eu gosto de pecar em excesso, não gosto de fazer pouca coisa, assim, exercício, não gosto de fazer bastante. Não, mas sério mesmo, o que não, vocês não conseguirem fazer hoje, aí a gente faz na próxima aula, eu nem vou dar como tarefa, tá? O Ronaldo vai precisar do arquivo por foto ou não? Quem cala consente, hein? À medida que vocês tiverem dúvida, perguntem, tá? Aproveitem. Pode abreviar, tipo, o núcleo do sintagma verbal, pode botar núcleo do S.V ou S.N, SN ou SV? Pode abreviar. Pode Ok. usar toda a abreviação que eu trabalho com vocês. SV, SN, OD, OI, VTD. O que tiver no exercício que der para vocês fazerem, vocês podem fazer, tá? Pô, 5 folhas, só que você deixou uma em branco, a quinta. Às vezes, na hora que eu vou arrumar, não consigo, aí fica do jeito que tá. Às vezes não consigo mesmo, né? Não é que eu não eu esqueci. Às vezes não consigo mesmo. Não sei por quê. Desconfigura, tem hora que é um nojo.
Já pode sair agora? Podem. Até a próxima Tchau, aula. Tchau. Até a Até próxima aula. semana que vem. Até. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Bom feriado pra vocês.